Ultimamente o arrebatamento tem sido um tema muito discutido no meio evangélico, e devido a isso tem crescido o engano a respeito da volta do Messias. Muitos estão sendo enganados sobre a volta do Messias por acreditarem na mentira que tem sido ensinada por várias pessoas que se denominam cristãos e semeadores da verdade. O engano sobre a volta de Cristo e o fim dos tempos foram um dos assuntos pelo qual Cristo muito nos alertou quando estava ensinando os discípulos. Cristo disse que esse engano seria um dos sinais da volta dele e do fim dos tempos. Cristo nos avisou sobre quem espalharia essas mentiras a respeito da volta dele e do fim dos tempos. Os que ensinariam essas mentiras seriam pessoas denominadas cristãs, pessoas que vêm em nome de Cristo, e até mesmo por pessoas que diriam ser o próprio Cristo. Esses mentirosos, enganadores, lobos e mercenários que espalhariam esses falsos ensinamentos sobre a volta do Messias e o fim dos tempos, são também chamados de joio. Eles estão no meio da igreja, disfarçados de ovelhas, mas com o objetivo de desviar os escolhidos da verdade, do caminho e da vida. Quase 100% do que nos ensinam são falsos ensinamentos, são doutrinas de homens, achismos, loucuras, mentiras e fábulas. Mesmo que alguns ensinamentos contenham algumas verdades, por dentro estão recheados de mentiras que são suficientes para nos desviar de toda a verdade. Nos ensinamentos do Messias e dos apóstolos não há nenhuma mentira envolvida, pois o Espírito Santo só compartilha verdades, e nele não há lugar para mentiras. Porque muitos cristãos que deveriam ensinar verdades estão enganando o povo com falsos ensinamentos. Porque estão ensinando aquilo que aprenderam da carne e não do Espírito Santo. Se estivessem cheios do Santo Espírito não estariam ensinando achismos, não estariam distorcendo a palavra de Deus sem temor algum. Outro motivo é que muitos têm rejeitado o Espírito Santo para dar ouvidos aos ensinamentos humanos sobre as coisas dos céus. Muitos têm seguido o homem, rejeitando o Espírito da verdade, e por isso têm mergulhado em falsos ensinamentos. Se você acha que todo cordeirinho que está no meio da igreja é de fato um cordeiro, você está muito enganado. Leia as Sagradas Escrituras, pois ela nos revela que os falsos sempre estiveram em meio aos verdadeiros. Eu escolhi o tema sobre o engano a respeito do arrebatamento devido à intensidade que esses falsos ensinamentos têm sido espalhado e aceito por muitos, porém há também muitas outras mentiras que estão sendo ensinadas por muitos cristãos, as quais também devemos evitar. Não seja descuidado com Satanás, pois ele quer nos enganar de todas as maneiras, e para isso ele usa quem lhe dá lugar onde quer que esteja, seja nas escolas ou nas igrejas. Eu desejo muito que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, porém fico triste ao saber que muitos dão ouvidos ao que a maioria diz, sem sequer pedir esclarecimento ao Espírito Santo. Não devemos aceitar e crer em todas as palavras que são proferidas em nossa direção. Muito disso parte do pai da mentira, o qual trabalha dia e noite a fim de nos destruir. Foi pela mentira de Satanás que Adão e Eva desobedeceram a Deus. As palavras de Satanás foram para Eva mais convincentes, mais elaboradas, mais fáceis de aceitar e obedecer, como têm sido esses falsos ensinamentos. Não deram ouvidos à ordem de Deus que foi simples e direta, semelhante ao que acontece hoje, e por esse motivo Adão e Eva caíram no pecado. A que voz você tem dado ouvidos? A voz de Deus ou a de Satanás? Tome muito cuidado, pois Satanás faz de tudo para nos enganar. Esteja atento quanto a tudo que lhe é ensinado, quanto a tudo que você tem retido, que você tem aceito como verdade e tem obedecido. Assim como o diabo insistiu com Eva, ele também tem insistido conosco na esperança de que a qualquer momento nós possamos cair em suas armadilhas. Ele fica a todo momento repetindo suas mentiras, confrontando a verdade do Criador, fazendo de tudo para que creiamos nele. Satanás não parou de agir, ele continua proferindo palavras em nossos ouvidos, palavras de engano, de rebelião ao Criador e de confronto a tudo que nos foi ensinado pelo Messias. Agora, falando sobre o arrebatamento, vamos ver algumas mentiras que Satanás tem espalhado no meio evangélico a fim de desviar as pessoas da verdade, enfraquecendo-as na fé. O objetivo de Satanás ao enganar os cristãos sobre os sinais da volta do Messias e do fim dos tempos é para que quando chegar o tempo dessas profecias, muitos cristãos venham a negar o Messias, e por consequência, adorar o Anticristo. O diabo está arando a terra e plantando para a colheita no fim dos tempos. Ele tem preparado as pessoas para que percam a fé quando chegar o fim dos tempos.
Se você não for joio que Satanás plantou, então você deve acreditar em tudo que o Messias nos disse, sem distorcer, remover ou acrescentar uma palavra sequer aos ensinamentos do Mestre. Os ensinamentos de Cristo foram selados para aqueles que eram chamados de sábios e mestres. Somente os humildes entenderam os ensinamentos do Messias. Somente aqueles que por meio do Espírito Santo Deus lhes revelava, entendiam o que Cristo estava ensinando. Não corra atrás de pessoas que possuem títulos de grandeza a fim de receber deles verdadeiros ensinamentos das Sagradas Escrituras, pois assim como foi no passado, tem sido hoje e será até o fim dos tempos. No primeiro século as pessoas faziam de tudo para ficarem entre os fariseus, recebendo seus ensinamentos que não passavam de hipocrisia e doutrinas humanas. Procure ouvir ensinamentos de João Batista, não de fariseus. A mentira conforta temporariamente, porém somente a verdade liberta. Veja agora algumas mentiras sobre o arrebatamento que têm sido ensinadas aos cristãos, as quais você não deve crer, pois nada disso está escrito. São pedras colocadas no caminho pelo maligno para nos desviar do caminho da verdade e da vida. O arrebatamento será secreto. Pode acontecer a qualquer momento. Haverá segunda chance para os não arrebatados. Cristo voltará 2 vezes, na primeira para arrebatar a igreja e na segunda para reinar. A porta será aberta novamente pelo noivo. O anticristo não vai perseguir cristãos, vai perseguir os judeus, pois não terá cristão aqui. O anticristo só se manifesta após o arrebatamento. Haverá acordo de paz. O arrebatamento pós-tribulacionista é coisa do maligno, vinda do inferno. A igreja não passará pela grande tribulação. Deus não permitirá que sua igreja sofra na grande tribulação. Há muito mais que se tem dito sobre o arrebatamento que não passa de mentiras de Satanás. O cabeça e a base da igreja foram perseguidos e assassinados por Satanás, e essa igreja do século XXI afirma que Deus não permitirá de modo nenhum que o anticristo persiga e mate a igreja na grande tribulação. Se Deus não poupou nem mesmo seu Filho unigênito, santo, fiel e verdadeiro, quanto mais a nós, falhos, miseráveis e pecadores. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João 15:20. Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras sobre esses falsos ensinamentos a respeito do arrebatamento. O arrebatamento secreto. Imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Mateus 24:29. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Retire todos os óculos que você esteja utilizando ao ler as Sagradas Escrituras. Retire os óculos neopentecostais, pentecostais, tradicionais, reformados, budista, ateísta, monoteísta, islamista, judaísta, calvinista, arminianista, flavista, e etc. Sem estes óculos o Espírito Santo lhe fará entender todas as coisas. Vamos lá. Cristo disse que veremos um sinal no céu, que é o sinal do Filho do Homem, ou seja, veremos o Messias no céu vindo nas nuvens. Cristo disse que todos se lamentarão ao verem ele vindo nas nuvens com poder e grande glória, inclusive aqueles que o transpassaram. Um outro sinal da volta de Cristo será os anjos com grande som de trombeta, só que antes de tudo isso acontecer, o sol e a lua deixarão de dar a sua luz, e as estrelas cairão na terra. Cristo em momento algum está dizendo que o arrebatamento será secreto, muito pelo contrário, ele está dizendo que todos vão vê-lo, e que o dia da volta dele será marcado por grandes e visíveis sinais, no céu, na terra, e etc. Segunda chance para os não arrebatados. Como se já não bastasse as várias chances que Deus deu aos homens, não poupando nem mesmo o seu único filho, ainda querem mais uma chance, como se a graça não fosse suficiente. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22-23. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta,
e começardes, de fora, a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e, respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13 e 25 ou 27. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou com o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Mateus 25, 10 ao 12. Para os chamados cristãos que comem e bebem na presença de Cristo, que fazem milagres em seu nome, que expulsam demônios, e etc., mas que praticam a iniquidade, não haverá segunda chance. Esses que clamam por uma segunda chance são os que não se arrependeram de seus pecados. Portanto, não haverá segunda chance após Cristo voltar, pois Cristo vai levar somente os escolhidos, os que se arrependeram. Todo joio será lançado no lago de fogo para ser queimado. Não haverá segunda chance para o joio, nem para os chamados escolhidos, pois os verdadeiros escolhidos já estarão nas bodas do Cordeiro. Cristo voltará 2 vezes. Não existe Bíblia Sagrada que afirme isso. Não há nenhum texto sequer que fale sobre 2 vindas do Messias. Nem Cristo disse que ele voltará 2 vezes. Isso é uma grande mentira que tem sido ensinada aos cristãos para não ficarem desanimados, para não se preocuparem com santificação e salvação, pois essa mentira ensina que poderão ir na segunda vinda caso fiquem na primeira. No Antigo Testamento, a vinda de Cristo para reinar com os salvos é chamada de o grande dia do Senhor. Não vemos nenhuma citação de 2 voltas de Cristo. Em Daniel 7, que fala da grande tribulação e da volta do Messias, fala somente de uma vinda do Messias, e que logo após essa vinda é estabelecido o juízo e os livros são abertos. Em Mateus 24, Cristo não fala de 2 vindas, mas somente de uma, que acontece quando surge no céu o sinal do Filho do Homem. Paulo, quando fala do arrebatamento em momento algum, ele fala de 2 vindas do Messias. Não temos nenhum relato dos apóstolos sobre essa suposta segunda vinda do Messias. Cristo disse que quando ele voltar a porta se fechará e não será mais aberta. O anticristo só se manifestará após o arrebatamento. Como o próprio título diz, o anticristo será alguém contrário a Cristo, alguém que persegue Cristo. Cristo fala em Mateus 24 que ele vai voltar logo após o anticristo aparecer em Terra Santa. Paulo fala que a vinda do Messias não acontecerá sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Em Daniel 7 e no livro das Revelações está escrito que o anticristo vai matar os santos, ou seja, a igreja. Ora, se o anticristo vai se manifestar somente após o arrebatamento da igreja, então as sagradas escrituras estão mentindo, pois está escrito que os santos estarão aqui quando o anticristo se manifestar, e mais, o anticristo vai matar os santos. Se a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo, então quem vai ser perseguido pelo anticristo? Os islâmicos, os budistas, os animais, os ateus, os satânicos, os judeus que não creem em Cristo, os macumbeiros. Se é chamado de anticristo é porque ele vai perseguir o povo de Cristo. São muitos os textos que rebatem todos esses falsos ensinamentos sobre a volta do Messias e o fim dos tempos. Por isso eu sugiro que você leia a Bíblia Sagrada, e também que peça ao Espírito Santo para que ele te guie na verdade. Jogue fora todos os óculos que você possui e recomece do zero, pois a maioria dos ensinamentos bíblicos da atualidade não passam de especulações e achismos. Peça a Deus para te instruir. Leia a Bíblia na esperança de que Deus te ilumine, e não na esperança de provar que algo que lhe foi ensinado esteja escrito. O Espírito Santo nos basta. Ele é mais do que suficiente para nos revelar toda a verdade.